da palavra. Projeta por gentileza Salmos 107, verso 1. E eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Cansa não, gente. Pedir para os irmãos ficarem de pé. E já prepara a 1 Tessalonicenses 5,18. Eu vou pedir para você ler. 1, 2, 3 e... Aleluia. 1 Tessalonicenses. 1, 2, 3 e... Aleluia. Põe a mão no seu coração agora. Pai, nós pedimos para que o Senhor fale conosco por meio da palavra e através do Espírito do Senhor. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento nesta noite e sermos edificados na fé em Cristo, na fé na Tua palavra que é verdade. Pedimos ao Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Muitas vezes eu recebo perguntas, pastor, qual que é a vontade de Deus para mim? Muitas vezes você está com essa dúvida, qual que é a vontade do Senhor para mim? Mas Tessalonicenses está mostrando para nós aqui qual que é a vontade do Senhor. Se você tem alguma dúvida, está respondida aqui agora. A vontade do Senhor para mim e para você é que você faça o quê? O que estava escrito? Em tudo dai graças. Esta é a vontade do Senhor em Cristo. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E tudo aqui é tudo. Sabe? Você tem que ter então esse coração de dar graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Thanksgiving. Thanksgiving significa dar graças, agradecer. Mas, qual que é o contrário de agradecer? Reclamar. Reclamar, murmurar. O contrário de agradecer é reclamar, murmurar. Então, o problema é que ao invés de nós agradecermos, darmos ações de graças, nós fazemos o quê? Reclamamos. Reclamamos. E é interessante que você não precisa ensinar uma criança a reclamar. Ela já nasce sabendo. Não é verdade? Crianças, elas, com o passar dos dias, elas vão aprendendo a reclamar. Na verdade, elas reclamam espontaneamente. É natural delas começarem a sua vida reclamando. É natural. O que os pais têm que fazer normalmente com as crianças? Ensiná-las a agradecer. A falar obrigado. Obrigado. Obrigado pelo almoço, obrigado pelo jantar, obrigado por nos levar para sair, obrigado por ir comigo na escola. Você tem que ensiná-los a agradecer. Normalmente a tendência delas é reclamar de tudo. Por quê? Porque é natural deles, é natural nosso reclamar. Então, o contrário de agradecer ou dar ações de graças é reclamar. E a primeira reclamação da Bíblia foram contra duas pessoas. Está lá escrito em Gênesis capítulo 3, verso 12. Qual foi uma das primeiras ações do homem depois que ele caiu, depois que ele pecou? Uma das primeiras ações depois que ele pecou foi reclamar, murmurar. Para você perceber então que a reclamação e a murmuração fazem parte do homem caído, do homem que pecou, do homem que estava ali em Adão. E o que ele diz? Olha só o que diz o texto. Gênesis 3, 12. Então disse o homem, a mulher que tu me destes, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Preste atenção. Nesse momento aqui, Adão estava fugindo de medo de Deus. E a Bíblia fala que ele foi lá e se vestiu de folhas de figueira. Ele se cobriu com essas folhas porque ele viu que estava nu. Folhas de figueira na Bíblia, nós sabemos que significa justiça própria. A única maldição que o Senhor Jesus liberou no Novo Testamento foi a maldição de uma figueira. E essa figueira representa então a justiça própria do homem. Que Isaías diz para nós que a justiça do homem é como trapo de imundície. Naquela época não havia absorvente. O que ele está dizendo aqui, absorvente como vocês conhecem, usavam trapos, as mulheres usavam trapos para colocar na época da menstruação. E a Bíblia mostra para nós que a justiça do homem é como absorvente usado. Diante de Deus, a sua própria justiça é como absorvente usado, representado então pelas folhas de figueira.
Então toda vez que você quer se justificar, você também vai condenar outras pessoas próximas de você. E principalmente, reclamar. Reclamar. Então quando você quer se justificar, você condena o seu marido. Você condena a sua esposa. Você condena aquele irmão. Para quê? Para mostrar que você está certo. Sua própria justiça. Mas isso para diante de Deus cheira mal. E no final você vai fazer o que dessas pessoas? Ou das circunstâncias? Reclamar delas. Falar mal. Reclamar é falar mal. Isso é o ciclo que começou com Adão. No dia que ele caiu. Mas nós não somos mais da linhagem de Adão. Nós somos da linhagem de Cristo. Nós fazemos outra coisa. Mas o contrário então de ações de graças é reclamar. E o homem então, nós vemos aqui, que um dos primeiros atos dele depois da queda foi reclamar de quem? De Deus e da mulher. De Deus e da esposa. E ele diz o que mais? A mulher, eu só pequei, Senhor. Eu só caí, Senhor. Eu só cometi esse pecado, Senhor, porque o Senhor me deu uma esposa. Em outras palavras, Senhor, a culpa é sua. Sempre que eu quero me justificar, eu condeno o outro. E no final das contas, você está querendo condenar Deus, que é perfeito. Deus é perfeito. Você pode dizer, Deus é perfeito. Então, o problema da reclamação e da murmuração é que no final das contas, você vai reclamar de alguém. De Deus. Só que Deus não erra. Deus não falha. Deus é perfeito. Para de dar glória para o problema, reclamando do problema, e começa a agradecer a Deus, que te livra de todo o mal e de todo o problema. Sabe, essa é a tendência do homem que caiu. Reclamar e murmurar. E murmuração na Bíblia é interessante, porque ele representa o veneno da serpente. Satanás, ele era um anjo de luz. Mas ele conseguiu contagiar 1/3 do céu. E num céu perfeito, ele conseguiu convencer anjos a se rebelarem com ele. E como que ele conseguiu? Como que ele contagiou aqueles anjos? Reclamando, falando mal. Como que ele fez isso? Só Deus pode ter o trono? Não, eu também quero. Eu também posso ser Deus. Eu também posso ser igual a Deus. Do mesmo modo, hoje, ele faz a mesma coisa, sugerindo coisas na sua mente. Sugerindo, lançando setas na sua mente. Em que faz com que a sua justiça própria seja ativada. Eu que merecia aquele marido. Eu que merecia um marido melhor. Eu que merecia uma esposa melhor. Eu que merecia um trabalho melhor. Eu que merecia um carro melhor. Provocando toda sorte de coisas dentro de você. Inveja, comparação e insatisfação. Meu objetivo hoje com essa palavra é curar um coração insatisfeito. Seu coração hoje tem que ser curado, filho. Porque se você não cultivar é dar culto, a gratidão diante de Deus, seu coração sempre vai estar insatisfeito. E quem está insatisfeito, reclama. Reclama. E eu vou te falar uma coisa, ninguém consegue viver perto de alguém que reclama. Conviver com pessoas que reclamam. A reclamação, ela gera um problema no ambiente. Porque, como eu disse, reclamação, no final das contas, é contra Deus. Contra Deus. E eu gosto de falar isso. Sabe, a palavra murmurar, no Antigo Testamento, ela significa passar a noite. Toda vez que você reclama, você vai passar a noite com o problema que você está reclamando. Passar a noite, por quê? Porque reclamar e murmurar não vai resolver o problema, vai ampliá-lo. Interessante que em Êxodo, essa igreja presbiteriana aqui, tá tudo bem? Tá quieta? Alguém pode falar amém, glória a Deus? Aleluia. Tem nada contra a igreja presbiteriana, inclusive aqui é uma igreja presbiteriana de manhã. Tá tudo bem. Eu só gostaria que você falasse amém. Porque você recebe, né? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, aleluia. Amém. No Antigo Testamento, em Êxodo, nós vemos a história do povo de Deus, que é a nossa história também. Ali é uma sombra da nossa realidade.
Nós vemos que o povo de Deus estava no Egito, sendo escravizado. O Egito simboliza o mundo. Faraó simboliza Satanás. E ele escravizava o povo para que eles não tivessem tempo para Deus. Tivessem tempo para adorar a Deus. Deus vem então, por meio de Moisés, e fala: deixa meu povo ir para que me celebre uma festa, ou para que me adore, no deserto. Quando ele faz isso, Faraó faz o quê? Esse povo está desocupado demais. E essa é a acusação que tem sobre nós, né? Crente é tudo desocupado, só quer saber de igreja, de ler a Bíblia, que não sei o quê. Faraó fez isso lá e hoje o mundo faz isso conosco também. E aí então, Faraó aumentou a carga deles, aumentou o trabalho para que eles não tivessem tempo. E Moisés então por diversas vezes vai falando para Faraó: deixa meu povo ir para que me celebrem uma festa no deserto. E Faraó vai endurecendo o coração, endurecendo o coração. Deus envia as pragas. Coisas extraordinárias acontecem ali no Egito da parte de Deus. Juízo de Deus vem sobre o mundo, que representado ali para o Egito. E a Bíblia fala que Deus os tira na última praga, que é a praga que na verdade era o sacrifício do cordeiro que os libertaria. Isso aponta para a obra do Senhor Jesus. Nós somos tirados do mundo no dia que o cordeiro foi morto. E nós cremos que esse cordeiro nos salvou, que é Cristo. Aleluia, melhorou demais. Glória a Deus. Está virando uma igreja renovada aqui. Aleluia. A Bíblia fala então que nesse dia eles saíram do Egito cheios de ouro e prata. Escravos saíram milionários naquele dia. Cheios de ouro e prata. A Bíblia fala. E aí então vem o primeiro desafio da fé. O batismo. Passar pelas águas. A Bíblia fala então que eles chegaram diante do Mar Vermelho. E aí Moisés foi orar a Deus e Deus falou para ele: por que você está orando? Ordene ao povo que marche. Quando eles começaram a marchar, as águas se abriram. Deus os tira, como diz as Escrituras, com um braço poderoso. Mas a Bíblia fala que eles estão no deserto agora. E estão há 3 dias caminhando no deserto. E eles começam a reclamar, murmurar. A Bíblia diz então que eles estavam com sede. E eles param na primeira experiência deles no deserto. E a primeira experiência é as águas de Mara. As águas amargas. Porque dentro deles está cheio de amargura. Deus os leva para o espelho. Para olhar aquelas águas, mas para mostrar para eles que aquelas águas são eles. A Bíblia fala então que Moisés é direcionado por Deus a lançar o madeiro nas águas. O madeiro aqui aponta para a cruz. A cruz. Lança a cruz. O madeiro nas águas, e as águas, a Bíblia fala que se tornaram doces, e eles foram, inclusive, curados naquela noite, naquele dia. Preste atenção, isso tem tudo a ver conosco. Um povo amargurado faz o quê? Faz o quê, irmãos? Reclama, fala mal, ninguém para eles é suficiente. E aí vem Jesus, eu gosto disso. O Senhor Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 11, verso 18. Mateus 11, 18. Jesus está falando com o povo amargurado. Está falando com os fariseus que criam que obedeciam à lei. Mas na verdade, a Bíblia fala que eles eram raça de serpentes e de víboras. Jesus falou isso deles. Jesus falou que eles eram como sepulturas pintadas por fora, mas podres por dentro. Jesus foi duro com esse pessoal aqui. Por quê? Porque eles achavam que não precisavam de um Salvador. Pelas obras deles, eles acreditavam que eles mereciam ser abençoados. Mas ninguém consegue obedecer à lei. Todos pecaram, diz a palavra. Então, todos nós precisamos de um Salvador. E Jesus então os colocava no lugar deles. E uma das percepções que a gente vê aqui nesse texto é que esse povo aqui era um povo que reclamava. E nada os satisfazia. Nada os satisfazia. E olha só. Pois veio João, que não comia nem bebia. Eu não sei se você lembra. João Batista foi aquele que introduziu o Senhor Jesus ao ministério. Que batizou o Senhor Jesus. Ele vestia roupa de pele de camelo. Morava no deserto, comia gafanhoto e mel. Essa era a dieta de João, ele não comia picanha. Ele não comia arroz, feijão. Não, ele comia gafanhoto e mel. E ele tinha a pele que ele vestia, né, aquela pele de camelo. A roupa dele era essa. Se chegasse um João Batista aqui para você, você ia ficar como aqui, nesse lugar? Escandalizado com esse cara. Vamos comer? Vamos celebrar aqui o Thanksgiving? Tem gafanhoto? Essa era a comida dele.
Porque ele era um profeta. Jesus disse que ele foi um dos maiores, o maior, né, nascido de mulher, mas é o menor, até o menor, na verdade, no reino de Deus, é maior do que João Batista. E aí a Bíblia fala então que ele foi levado para esse povo. João foi dado para esse povo. Mas eles reclamaram de João. Vamos ver, né? Não comia e nem bebia. E diziam, tem demônio. O que eles falavam a respeito de João Batista? Esse pastor não presta. Esse pastor tem demônio. Esse pastor é doido. Fica no deserto pregando. Esse é João. E agora, olha só, próximo. Veio o Filho do Homem, Jesus, perfeito, sem pecado. Deus também, e homem também. Agora é o próprio Deus que está aqui. Veio também o Filho do Homem, que come e bebe. Jesus, eu não sei se você sabe, ele comia e bebia, ok? Ele comia tudo que tinha lá na festa, e ele bebia também, ok? Ele transformou a água em vinho. Então ele bebia, não era suco de uva, era vinho mesmo, ok? Então ele comia e bebia. Preste atenção. E aí o que disseram a respeito dele? Esse glutão, ou seja, que come muito, e beberrão, em outras versões, bebedor de vinho, ou seja, cachaceiro, chamou Jesus de cachaceiro, irmãos. De bebedor de vinho, ok? Amigo de publicanos, amigo do Lula. E pecadores. Essa era a turma de Jesus, irmãos, os pecadores. Jesus era da turma dos pecadores, mas ele é sem pecado. Presta atenção. O que eles disseram a respeito de Jesus? Que ele não prestava também. Ou seja, para o povo que é cheio de si, para o povo que anda murmurando e reclamando, pode vir João Batista, que não vai resolver. Pode vir o Filho perfeito de Deus, que não é suficiente para esse povo. Sempre vai haver a respeito deles o quê? Uma reclamação. Pode ter um bom pastor, que não adianta. Pode ter uma boa igreja, que não adianta, vai encontrar um problema nela. Pode ter bons amigos, não adianta, vai encontrar problema. Pode ter uma boa esposa, não adianta, vai reclamar a respeito dela. Porque o problema não são as pessoas, o problema é o seu coração, que precisa ser transformado. Precisa ser curado. Seu coração precisa ser curado da insatisfação que está dentro dele. Você tem que aprender a viver em paz com Deus, satisfeito com a obra que o Senhor Jesus realizou por você. Porque decorrente dela, depois dela, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então é uma questão de você ter bons olhos. Mas olha o que Deus colocou para nós lá em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, 10. 1 Coríntios capítulo 10, verso 10. Para você não esquecer. 10, 10. Não murmureis ou nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Preste atenção. O apóstolo Paulo está falando aqui a respeito do pessoal lá do Egito, que foi para o deserto. E eles, naquela época, preste atenção, eles, à noite no deserto, irmãos, faz frio, muito frio. Mas tinha uma tocha de fogo no céu, aquecendo o acampamento do povo de Deus. Durante o dia faz muito calor, o sol a pino, o sol é quente, mas havia uma nuvem que os cobria, diz as Escrituras. Acabou a água, Deus enviou a água que sai da rocha. E a Bíblia fala que a rocha é Cristo. E a Bíblia fala lá em Coríntios que a rocha os seguia. O bebedor ia seguindo eles. Eles iam andando e a rocha os seguia. A Bíblia fala que quando eles tiveram uma batalha, né, Deus lhes deu a vitória. Me esqueci dessa. A Bíblia fala também que quando eles tiveram fome, comida caiu do céu. Então, veja, esse povo no deserto não tinha supermercado, mas tinha comida. Não tinha água encanada, mas tinha água para eles lá. Não tinha aquecedor, mas tinha uma tocha de fogo. Não tinha ar-condicionado, mas havia o refrigério da nuvem que os cobria. Isso é glorioso. Mas o que esse povo está fazendo? Reclamando. E aí o apóstolo Paulo está falando para você e para mim, não faça como eles, porque eles foram destruídos, né, ou devorados pelo destruidor.
Por que Deus colocou isso aqui para nós? Para você ficar apreensivo mesmo. Porque se você estiver reclamando, toma cuidado, o destruidor pode destruir coisas na sua vida. Você não está entendendo. Isso aqui não está no Antigo Testamento, está no Novo. Está na Nova Aliança. E o apóstolo Paulo está mostrando para mim e para você que nós damos a ocasião para o destruidor destruir coisas nas nossas vidas quando nós reclamamos. Por isso eu te desafio hoje a parar de reclamar e começar a dar ações de graças ao Senhor. Porque tudo que você agradece multiplica. Você crê nisso? E eu vou te mostrar nas Escrituras. Mas ainda vou chegar lá. Sabe, eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias. Nos últimos dias o amor se esfriaria. E uma tendência do amor se esfriar, uma manifestação de um amor que se esfriou. A manifestação de um amor que se esfriou é a manifestação de reclamações. Você abre o Instagram, tem reclamação ali. Você vai conversar com alguém que está trabalhando muito, que está muito assim, ansioso, ou preocupado, ou estressado, o que é que ele faz? Reclama. Eu não estou falando que vocês fazem isso, porque vocês são uma igreja maravilhosa, abençoada. Vocês não fazem essas coisas. Só com o pessoal lá de fora que conversa. Amém? Você vai falar com aquele que está lá fora, debaixo de problema. O que ele faz? Agradece? Não. Está lá debaixo de pressão, sem paz. Ele está fazendo o quê? Qual que é a tendência dele? Reclamar. 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 Esse é o mundo lá fora. Mas nós estamos vivendo, como eu disse, os últimos dias. Eu creio que Jesus está às portas. Eu creio nisso. Alguém pode dizer amém, pelo amor de Deus? Porque o que nós mais deveríamos esperar não é o anticristo, é Cristo. Você deveria mais procurar é os sinais da volta de Cristo. Aí você deveria estar atento. Porque você deveria conhecer o tempo e as estações que a palavra definiu. E entender que Jesus está próximo, está às portas. E tem uma igreja lá em Apocalipse que diz a respeito dela, que ela vai estar aqui nesses últimos dias. E essa igreja é chamada Filadélfia. Filadélfia é amor fraternal, significa amor fraternal, amor entre irmãos. Uma igreja em que os irmãos amam uns aos outros é aquela que é Filadélfia. E a Bíblia fala que Jesus deu a chave para ela. A chave de Davi. A chave que abre a porta e ninguém fecha. A chave que fecha a porta e ninguém abre. Então não importa a circunstância, ela tem uma porta aberta diante dela. Mas que chave é essa, pastor? Que chave é essa que é a característica dessa igreja? Que está aqui nos últimos dias. Que somos nós, inclusive, amém? Alguém pode dizer amém nessa igreja? O que é a chave de Davi? Eu não sei se você lembra, mas Davi, irmãos, ele tinha uma característica. Ele dava ações de graças, louvor e adoração. Era um estilo de vida dele. Ações de graças, louvor e adoração. Aonde ele ia? Ações de graças, louvor e adoração. No meio dos problemas, ações de graças, louvor e adoração. Leia os salmos dele. Ações de graças, louvor e adoração. Aonde ele ia, no meio da batalha, diante dos inimigos, sem saída, ações de graças, louvor e adoração. E sem saída, Deus abriu uma porta para ele, ele vencia as batalhas. Por quê? Porque ele aprendeu algo. Ele aprendeu qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus nós lemos antes, lá em 1 Tessalonicenses, que é o quê? Que dá graças sobre tudo, tudo. Davi, então, ele tinha esse estilo de vida. E esta igreja, Filadélfia, que eu creio que somos nós, também deve carregar esse estilo de vida. De ações de graças, não de reclamar, de murmurar. A Bíblia fala que certa vez, Saul, que era o rei, estava perseguindo Davi. Não é para fazer carinho nele não, para matar ele. A Bíblia fala que ele queria matá-lo. E Davi foi se esconder então. A Bíblia fala lá em Samuel que ele foi se esconder na caverna de Adulão. E aí então se achegaram a ele 400 homens. E a Bíblia conta para nós o estilo desses homens. Endividados, em aperto e amargurados. Fala comigo, endividados, em aperto, amargurados. Esse era o estilo daqueles homens. Gente assim, é gente boa?
É gente fácil de estar junto? É gente que só fala bem? Não, é gente que só reclama. São 400 homens reclamões. Imagina Davi no meio desse povo. E aí, na caverna de Adulão, ele escreve 3 ou 4 salmos. Mas o Salmo 34, se você abrir sua Bíblia, olha como que ele começa o salmo, irmãos. Ele está na caverna de Adulão, com 400 homens que reclamam. Irmãos, ter uma equipe que reclama não é fácil. Ter uma igreja que reclama não é fácil. Ter uma família que reclama não é fácil. E Davi está lá no meio dos 400 reclamões. Amargurados. Gente que está devendo. Gente que tem dívida. Que está em aperto. Está tensionado. Preocupado. E Davi então começa o Salmo 34, lá dentro da caverna de Adulão. Bendirei ao Senhor em todo... Quando? Todo tempo. O seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Aí no verso 8, abre o verso 8. Ele está convidando os 400 amargurados a fazer o quê? Isso aqui, ó. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Olha o verso 12 agora. Quem é o homem que ama a vida e quer ter longevidade para ver o bem? Quem quer viver muitos dias? Quem quer viver o bem de Deus na sua vida? É isso que ele está perguntando. Refreia sua língua do mal e os lábios de falarem reclamações dolosamente. Uau! Sabe o que aconteceu depois dessa caverna aqui? Qual foi o resultado? Porque eu não sei se você sabe. Se na sua casa tem gente que reclama, seja o primeiro a abençoar e falar bem. Porque até o ambiente da sua casa vai mudar. Os filhos vão mudar. A família vai mudar. Quando você começa a dar ações de graças, louvor e adoração na sua casa. Obrigado pelo marido que eu tenho. Obrigado pela esposa que eu tenho, porque a Bíblia fala que quem encontrou uma esposa, encontrou a graça de Deus. Foi Deus que me deu. Então, glória a Deus. Obrigado pelos meus filhos, porque os meus filhos são como rebentos da oliveira. Rebentos da oliveira quer dizer o quê? Que eles vêm da oliveira. Da oliveira faz o quê? Azeite. São cheios da unção e do poder de Deus. Esses são os meus filhos. Então, comece a fazer isso na sua casa. Porque é o que Davi fez aqui com 400 amargurados. E na sua casa não tem 400. Ah, pastor, mas você não conhece a minha esposa. Ela vale por 400. Eu estou acabando de te ensinar a não fazer isso. Você está fazendo, filho? Ele fez isso com 400. Sabe o que aconteceu? Qual foi o resultado? A Bíblia fala que esses homens se tornaram valentes, guerreiros. Um deles, o nome dele aqui é Josebe Bassebete. Esse cara, sozinho, enfrentou 800 homens e venceu. 800, não foi uma luta de UFC. Não, foi uma batalha contra 800 homens e ele venceu. Outro, na época do frio, da neve, ele caiu na neve e ali havia, onde ele caiu, nesse buraco que ele caiu, havia um leão. E ele matou o leão na época da neve. Na neve já é complicado, né? Não sei se você já andou na neve, é complexo. Mas cair junto com o leão dentro de um buraco e sair vivo, é muito guerreiro esse cara. Outro enfrentou um exército sozinho no meio de um campo de lentilha. Esses caras eram os caras que eram amargurados, estavam em aperto, chateados, falavam mal, reclamavam. Mas aí Davi começou a louvar o Senhor, dar ações de graças ali naquela caverna. E quando eles saíram de lá, eles saíram transformados. Por quê? Porque ele resolveu dar ações de graças ao Senhor. É o que você deveria fazer na sua casa. Agradecer o Senhor. Agradecer verbalmente, audivelmente dentro da sua casa. Agradecer ao Senhor pelo marido que você tem, pela casa que você tem. Agradecer ao Senhor pela família que você tem. Agradecer ao Senhor pelo trabalho que você tem. Ah, pastor, mas você não sabe o meu trabalho. Meu trabalho lá tem um faraó. O meu chefe é um faraó. Isso.
Você vai dormir com esse problema. Resolve, em nome de Jesus, falar bem e agradecer ao Senhor. Pastor, eu não sei, esse país está difícil demais. Eu quero voltar para o Brasil. Aí você volta para o Brasil. Pastor, eu voltei para o Brasil, mas aqui é complicado demais. É difícil demais. É igual o João Batista e o Senhor Jesus. Não tem país que é bom para você, não tem gente que é boa para você. Todo mundo é ruim. Só precisa ser curado da sua insatisfação, filho. E ter um coração, cultivar um coração grato diante de Deus. Porque Filipenses 4, 6 ao 7 diz para nós. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Você quer vencer a ansiedade? A preocupação? O estresse? Eu não sei se você sabe, o diabo ele trabalha assim. Ou ele quer te levar para o seu futuro, ou ele quer te levar para o seu passado. Para o seu passado, ele quer te levar sempre para te condenar. Olha o que você fez. Viu o que você fez? Por isso está acontecendo isso agora. O diabo, então, ele te leva para o seu passado para te condenar. E aí, pessoas que vivem no passado são deprimidas. Depressão é fruto de gente que vive no passado, debaixo de condenação. Mas, quando ele não consegue te levar para o passado, para aquilo que você fez, ele quer te levar para o seu futuro. E aí, então, você vai ficar o quê? Ansioso e preocupado. E como que ele te leva para o seu futuro? Ele te leva para o seu futuro falando assim, será que vai dar certo? Será que você vai conseguir? Será que Deus vai ser com você? E aí você começa a ficar como? Ansioso e preocupado. E aí vem Filipenses para nós e nos ensina a vencer a ansiedade. Você quer vencer a ansiedade? Só você, amém. Glória a Deus pela sua vida. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como? Como que eu vou fazer conhecida as minhas petições diante do Senhor? Pela oração e pela súplica. Como que eu vou orar? Como que eu vou suplicar? Com ações de graças. Com thanksgiving, com ações de graças. Então, como que vai ser minha oração? Senhor, eu apresento diante do Senhor essa semana. Eu coloco nas tuas mãos o meu trabalho, eu coloco nas tuas mãos, né, os projetos que eu tenho para essa semana, aquele negócio que eu preciso fazer, eu coloco nas tuas mãos, eu entrego o meu caminho ao Senhor e confio no Senhor, e eu sei que o mais o Senhor fará. Eu entrego nas tuas mãos essa semana, e eu já te agradeço, Senhor, ações de graça, eu já te agradeço, porque o Senhor já me deu a vitória, o Senhor já me deu a porta aberta, o Senhor já colocou nas minhas mãos a palavra certa, o Senhor já me colocou no lugar certo, na hora certa, eu creio, Senhor, obrigado, Senhor. Essa é a oração que está sendo nos ensinada aqui em Filipenses. Que vai te livrar depois de andar ansioso. E o resultado dela, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. O vosso coração, emoções, vontade, e a vossa mente, seus pensamentos. Preste atenção. O que está te deixando preocupado e ansioso? Entrega ao Senhor. Mas não só entregue, faça isso com ações de graças. Sabe? Eu vou encerrar agora. Não fica ansioso. Entrega ao Senhor aí agora. Fala para ele, pastor da minha alma, que é o Senhor Jesus. Ajuda esse pastor a terminar. Apresenta diante do Senhor a minha vida. Fala para ele. Preste atenção. Eu vou encerrar agora. João capítulo 11, verso 41. Sabe, no dia dos seus problemas mais extremos, dos seus problemas mais difíceis, qual é a sua oração normalmente, se você ora? Porque se você não ora normalmente, você reclama. Mas qual que é a sua oração normalmente? Talvez uma oração pedindo o poder de Deus, uma oração pedindo para que o Senhor haja. Talvez é um choro, um brado que você faz. Mas nos dias, os maiores milagres do Senhor Jesus foram orações de thanksgiving. Orações de ações de graça. Então nos dias mais extremos, mais difíceis, a sua oração tem que ser essa aqui. Olha a oração que ele fez. Jesus levantou os olhos e disse,
Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouve. Uau! Se Deus sempre te ouve, você pode ter certeza e segurança que a situação que você está vendo, que é muito extrema e muito difícil, não vai ficar assim. O seu Pai vai te ouvir e vai cuidar dessa situação. E aí então, o que ele falou mais? Após dizer essas palavras, ele falou o quê? Lázaro, vem para fora! Por que ele falou Lázaro? Porque ali era uma região de túmulos. Se ele só falasse vem para fora, ia vir todos os mortos. Estou falando sério. Então ele só fala o quê? Lázaro, vem para fora. Mas Lázaro está morto há quantos dias? Já está fedendo. Preste atenção. O problema, você acha que a morte é um problema extremo? Muito extremo. Se para um problema muito extremo, qual foi a oração de Jesus? Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Para um problema muito extremo, que não tinha saída, qual foi a oração que o Senhor Jesus fez? Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Talvez o seu problema muito extremo é sua vida imigratória. Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Talvez seu problema muito extremo é seu filho, sua filha. Seu problema muito extremo é seu marido, a sua esposa. Eu estou falando muito marido e esposa, né? Seu problema muito extremo é o trabalho que não está acontecendo, que não está saindo, você não está vendo porta se abrir. Seu problema extremo, não sei qual é. Eu só posso te dizer uma coisa. Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre, sempre, sempre me ouve. Sempre me ouve. Então não há problemas extremos diante de Deus. Porque até o morto de 4 dias, ele ressuscita. Quando você dá ações de graças. Quando você tem um coração grato diante dele, ele sempre te ouve. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. O senhor não sabe, como que eu vou dar graças com o pouco que eu tenho? Mais uma vez, eu preciso te ensinar. Lá em João, capítulo 6, verso 8. Olha, pastor normalmente fala que vai encerrar e demora 3 vezes. Essa é a segunda. Estou encerrando. João, capítulo 6, verso 8. Olha o que diz João. João 6, 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. No original são sardinhas. Sabe o tamanho de uma sardinha? 2 peixinhos, pequenininhos. Lá no original está no diminutivo também. Pequenininho, 2 peixinhos. Isso aqui era o McFish daquela criança. Era o lanche de uma criança. É pouco um lanche de uma criança? Comparado para a multidão que tem que alimentar, é pouco? Sim ou não? Será que o pouco que está na sua vida também não parece ser igual? E olha só. Mas o que é isto para tanta gente? Próximo. Disse Jesus: fazer o povo se assentar. Pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase... O que é um McFish para 5.000 pessoas? Dá para alimentar 5.000 pessoas? É pouquíssimo. E agora? Verso 12. Visualiza a cena. 5.000 pessoas assentadas. Jesus com o McFish na mão. Presta atenção. Cadê o 11? 11. Então Jesus tomou os pães e tendo reclamado e falado, é pouco demais isso aqui, não dá para alimentar 5.000 pessoas. Foi isso que ele fez? Ou qual seria a sua oração para multiplicar pão e peixe? Senhor, Deus do céu e da terra, multiplica os pães, os peixes. Vamos jejuar, discípulos. Vamos jejuar porque não está dando certo. Vamos jejuar e orar aqui agora. Talvez essa seria a sua oração. Mas a oração do Senhor Jesus é o quê? Qual é? Tendo dado graças, multiplicou, distribuiu entre eles. E também de igual modo os peixes ele distribuiu. Veja, qual que é a oração que multiplica recursos na sua vida? Qual é a multiplicação? Qual é a oração que multiplica as poucas coisas que você está vendo nas suas mãos?
a oração de ações de graça, de thanksgiving. É a oração de gratidão. Então feche os seus olhos aí um pouquinho. Porque essa palavra requer de você uma atitude. Talvez você está vivendo problemas extremos. Lembra da oração: Pai, o Senhor sempre me ouve. Talvez você está vendo poucas coisas na sua mão e você quer multiplicar aquilo. Senhor, graças eu te dou pelo que o Senhor tem me dado. Graças eu te dou pelos recursos que têm chegado em minhas mãos. Graças eu te dou porque o Senhor sempre me ouve. Graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor cuida de mim. Graças eu te dou porque o Senhor é bom. O Senhor não me desampara. O Senhor me guarda em todo o tempo. O Senhor é meu Deus, é minha rocha, minha fortaleza. Meu socorro bem presente no dia mau. O Senhor é o meu escudo. Do Senhor é a minha vida. E eu confio no Senhor. Eu sou teu filho. E o Senhor sempre nos ouve. Por causa do Senhor Jesus Cristo, o Senhor sempre nos ouve. Graças nós te damos, Senhor, pelos recursos que o Senhor tem dado a esta igreja. Graças nós te damos por esse quase 2 meses que nós começamos aqui essa obra. Graças nós te damos, Senhor, por esse prédio. Graças nós te damos, Senhor, pela vida de cada irmão que o Senhor foi acrescentando com o passar dos domingos aqui. Graças nós te damos, Senhor, por cada vida que o Senhor tem nos conectado, cada família. Graças nós te damos pelas crianças. Graças nós te damos, Senhor Jesus, pelas curas, pelos milagres, pelos sinais. Graças nós te damos, Senhor, por aqueles que vão nascer de novo nesse lugar. Graças nós te damos, Senhor, pelas nossas vidas, pelo nosso ministério, pelo teu chamado em nossas vidas. Graças nós te damos, Senhor, pela igreja que o Senhor confiou em nossas mãos. Nós te agradecemos nessa noite, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. Te agradecemos, Senhor, porque temos saúde, vigor e força como promessa na cruz de Cristo. Te agradecemos porque o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, nessa noite. Nosso coração se alegra na tua presença. Nosso coração se regozija diante do Senhor, porque nós não merecíamos de fato nada. Nós merecíamos de fato era o inferno, a condenação e o juízo. Mas hoje estamos aqui, não só perdoados, porque só perdoados já seria bom demais. Mas estamos aqui protegidos, abençoados e muito mais. Fomos feitos filhos de Deus. Somos feitos filhos, somos chamados pelo teu nome. O Senhor nos deu o teu nome. O Senhor nos fez parte do seu corpo. O Senhor nos assentou contigo nas regiões celestiais. O Senhor nos colocou acima de todo principado e potestade. O Senhor nos colocou nessa posição, na qual nós não merecemos. Somos agraciados do Senhor. Somos muito agraciados pelo Senhor. Somos conhecidos pelo teu nome. Nós carregamos pela tua graça, a tua presença em nós. A presença do Senhor é conosco, é em nós. O Espírito Santo nos foi dado, que alegria. O Espírito Santo habita em nós. Graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor resolveu, pela tua infinita graça, morar em nós. Nós carregamos o seu endereço, o seu zip code. Espírito Santo, e o Senhor está nos aperfeiçoando até o dia de Cristo, nos transformando, nos moldando, nos ensinando aos teus pés, nos ensinando a caminhar por fé e não por vista. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama profundamente e já provou isso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. E a bondade do Senhor está sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desistiu de nós.
Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias, como diz a palavra, renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Graças nós te damos nessa noite. Graças nós te damos por essa cidade. Graças nós te damos pelo nosso trabalho. Graças nós te damos pela provisão que o Senhor dá em nossas mãos. Graças nós te damos, Senhor, por esse país. Graças nós te damos, Senhor. Graças nós te damos nessa noite. Fica de pé, por gentileza. Se você fosse relatar o milagre da multiplicação, fosse lembrar dele no futuro e relatar a respeito do que aconteceu, provavelmente você falaria assim: aqui foi onde o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes. Aqui foi aonde o Senhor, de forma poderosa, pegou 5 pães e transformou ele em mais de 5.000. Pegou peixes e multiplicou ele de forma poderosa. Talvez esse seria seu relato. Mas o Espírito Santo, o que chamou a atenção dele, não foi o poder ou o milagre, mas foi o ato de Cristo. Olha só, João capítulo 6, verso 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Que pão foi esse? O pão que foi multiplicado. Mas nessa frase não está aqui falando do milagre, mas está falando da ação de graça que Jesus fez. Por quê? Quem registrou isso aqui foi o Espírito Santo, que inspirou, o apóstolo João a escrever isso aqui. Olha só, aonde? Tendo o Senhor dado graças. Dado graças. Deixou aqui para nós, para mostrar que aos olhos de Deus, aos olhos do Pai, não é o milagre que o impressiona, que é o milagre que Ele faz, mas é a atitude, ações de graças, que fica registrado diante dEle. Aonde o Filho deu graças, foi aonde foi multiplicado o pão. Mas aos olhos do Pai, é onde meu filho deu graças. Aonde você, filho, dá graças, há multiplicação e milagres acontecendo. Mas aos olhos do Pai fica registrado o quê? Naquela semana, naquele dia, meu filho agradeceu, foi aqui. Foi nesse lugar que aconteceu o milagre. Foi na onde ele agradeceu. Na onde o meu filho amado agradeceu, é aonde o milagre foi feito. Aqui nesse lugar hoje, milagres foram realizados em nome de Jesus. Tem alguma música que a gente pode ministrar de ações de graças para a gente encerrar? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Com a doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai,
Tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Estenda a sua mão. Deixa eu abençoar a sua semana, abençoar a sua vida. Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Pai, eu peço para que os meus irmãos sejam guardados nessa semana de todo o mal, e praga nenhuma chegar à casa deles. Se os inimigos se levantarem contra eles por um caminho, por 7 eles fugirão. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. O Senhor fará sobressair a sua face perante os teus inimigos, e eles se encherão de vergonha e vexame. Inimigos esses que não são de carne e sangue, mas são principados e potestades e dominadores do ar. Todos esses são repreendidos contra a sua vida. Eu os abençoo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor, tenha uma semana de vitórias, em nome de Jesus, amém.